Se a Vanessa já misturou RBD e Harry Potter com Glee, realmente não ia estar muito difícil, né? Oi, meu nome é Vanessa. E meu nome é Lucas. E a gente tá aqui pra provar pra vocês que existe RBD em todos os lugares possíveis e imagináveis. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma mistura maluca entre RBD e Glee. Ah, as coisas que a gente inventa, meu Deus. Eu amei que Lucas está sendo minha Carol hoje. Eu tô igual a Carol aqui, ó, com uma coisa cheia de RBD, de DVD. Falta só colocar aqui as minhas identidades, a minha Barbie do Live em Hollywood. O cenário perfeito. Bom, vocês sabem que eu sou meio doidinha e que eu amo fazer crossovers de RBD com qualquer outra coisa. Se você não tinha conhecimento disso e você for fã de Harry Potter ou de Friends, eu já falei bastante, então clica nos cards que eu vou colocar aqui. E hoje a gente vai entrar nos embalos de Glee. According to the dictionary, Glee means great merriment. Glee? It doesn't pay the bills. Glee makes you special. Glee gets down and dirty. Can Glee do the splits? I don't think so. Glee rocks and rolls. Glee is like Fashion Week, with music. I'm a Gleek. You're a geek. Glee is for girls, period. Glee is the way to a girl's heart. Mas, cara, a gente já vinha antecipando isso há um tempo, né? Na última collab que a gente fez, eu e Lucas, a gente já tava, putz, vamos falar sobre Glee. E a gente finalmente chegou pra trazer esse conteúdo aí pra vocês. E é por isso que Carol não tá aqui, porque ela é uma boba que nunca assistiu Glee. Ela xingou a gente. Não, mentira, gente. Coitada, a Carol, ela tá completamente atolada de coisa. Mas a gente falou assim, Carol, já que é um tema que você não gosta, eu faço com a Vanessa e a gente segue aqui, né? Não tem problema nenhum. Bom, pra quem não sabe, tá um pouco perdido aí nessa história, Glee foi uma série americana muito famosa que entrou no ar de 2009 a 2015 e basicamente conta a história de adolescentes considerados perdedores na sociedade americana. Ou seja, adolescentes gays, adolescentes pretos, asiáticos, cadeirantes, enfim, tudo que é minoria tá nesse grupinho, que foram pessoas que foram excluídas da sociedade da escola, né, dos populares e de tudo mais, e que encontraram amigos e paixões e aventuras adolescentes dentro desse clube do coral, que não tem muito aqui no Brasil, mas que não é vibes igreja, galera, é um coral Descolado. divertido, descolado, assim. Bom, descoladinho dentre deles, né? Porque a escola mesmo às vezes dá uma debochada do clube de coral, mas... Descoladinho pra gente que tá lá dublando todas as músicas e decorando coreografias. Eu sou do time que assistiu Glee depois que acabou, gente. Eu confesso aqui, juro, eu não acompanhei semana a semana. Eu assisti Glee pela primeira vez. Gente, eu acompanhava tudo. Eles lançavam no começo da semana quais iam ser as músicas que iam ter no episódio. E eu passava a semana assim, meu Deus! Eu imagino que tenha sido uma loucura, assim, acompanhar Glee semana a semana, sabe? O único episódio que eu assisti, quando saiu, foi Glee, porque eu sempre fui muito fã de Grease, né? O filme Grease. E aí eu descobri que o Glee ia fazer um remake, né? E esses foram os únicos episódios que eu assisti quando saiu. E eu nem sabia da história, não conhecia os personagens, eu só queria entender as referências que eles iam fazer ao filme. E aí eu assisti tudo, assim, e foi literalmente em 20 dias, eu assisti as 6 temporadas de Glee. Meu Deus! O jeito que a RBD definiu minha infância, Glee definiu minha adolescência. Eu era muito obcecada. Quando eu era bem novinha, eu ficava pensando, gente, o que vai ser da minha vida quando eu não tiver mais Glee pra assistir toda semana? Sabendo que Glee escolhe... Às vezes eles obviamente se limitaram bastante às músicas na língua inglesa. Sim. Só que alguma coisa ou outra fugiu ali para um coreano ou até mesmo para o espanhol. Que teve um episódio na terceira temporada que chamava The Spanish Teacher, em que o Mr. Shu, que é o professor que coordena o coral, ele se vê numa crise um pouco de identidade
porque ele é um professor de espanhol que tem possibilidade de ser efetivado em um outro cargo maior dentro da escola, só que o diretor olha para ele como professor de espanhol e fala assim, mas você não tem capacidade nem de explicar o espanhol para os seus alunos, como é que você quer ser um professor maior dentro da escola? E aí ele fala, puxa, é verdade, né? Eu sou professor de espanhol, por acaso não entendo espanhol nem nada, e ele vai fazer um curso de espanhol no período noturno na própria escola, e é quando ele conhece o David Martinez, que é o já consagrado Rick Martin. Simplesmente Rick Martin. Simplesmente, pra você ver a qualidade de Glee, gente, tem Rick Martin atuando. E ele mesmo olha pro Shu, depois que o Shu vai tentar desabafar com ele, e fala assim, a forma que os alunos aprendem um idioma, que as pessoas aprendem um novo idioma com mais eficácia, é escutando e cantando músicas de outro idioma. É verdade, é verdade, é verdade. E com isso, no episódio original, o Mr. Shu fala assim, não, então vamos fazer, eu vou juntar o útil ao agradável. Já preciso ter um tema para a semana, porque o Glee, cada semana eles tinham um tema específico para cantar uma música. Então ele aproveitou que toda semana precisava de um tema e que ele precisava provar que ele sabia ensinar espanhol para os alunos e sugeriu uma semana latina. Mas daí vem eu e a Vanessa militando que nós achamos a referência latina muito superficial, completamente estereotipada, assim, sabe? Chega a ser ofensivo você ter uma pessoa como Rick Martin participando do episódio e as músicas que eles selecionaram serem músicas tão nada latinas. Por exemplo, teve Elvis Presley e Madonna, que aí eles pegaram a música e fizeram um verso ou outro em espanhol. É porque nessa época eu não entendia muito disso, então eu tava só curtindo a vibe. Mas hoje em dia eu olho e eu penso, cara, Selena Quintanilha tava ali do lado, no Texas. Ou até a própria Shakira, né, gente? A Shakira colombiana que tem álbuns em espanhol, músicas em espanhol. Mas enfim, a gente achou um absurdo hoje em dia revendo o episódio. Tipo, mano, um episódio latino que basicamente não valoriza em nada, nenhum cantor latino. E aí a gente pensou, olha aí, o plot. Vamos então reformar esse episódio pensando em todas as histórias que estavam acontecendo com os personagens nessa época e colocamos algumas músicas do RBD pra Glee cantar. Na nossa história, o Mr. Shu, ele teria uma paixão secreta por novelas latinas, né? Por novelas mexicanas. E aí ele, enquanto adolescente, teria assistido Rebelde e seria um conhecedor aí do RBD e pensaria, bom, Semana Latina, eu virei professor porque eu gostava disso, então vamos lá, vou botar essas crianças pra homenagear um grupo que eu gosto. E aí que começa, a gente escolheu aqui 7 músicas pra gente colocar e inserir nesse episódio, aproveitando o contexto, então quem já assistiu de repente vai se identificar e vai falar, poxa, pode ser verdade e tal. A gente deu uma mudadinha no plot só porque a gente precisava colocar a Rachel Berry cantando uma música específica, mas vamos começar, né? No episódio original, quando o Mr. Shu vai sugerir a Semana Latina, o David, que é o Rick Martin, aparece como convidado para dar uma credibilidade, e no episódio original ele canta Sexy and I Know It. Quando salgo a andar, girls be looking like a duro está. Mas aqui a gente pensou, nada a ver, vamos pensar numa música RBD que tem essa cara de Rick Martin, uma coisa um pouco mais dançante, como foi no episódio, e a gente decidiu dar Wanna Play para Rick Martin começar a cantar nesse episódio. De cara, a gente já pensou assim, putz, dançante, ele ia arrasar. E é uma música que encaixaria bem como solista, né? Porque durante um tempo a gente ficou no debate aí, mas e Carinho Mio e tal, só que Carinho Mio soa mais como uma música grupal. Eu acho que eles poderiam também dar um up na música, colocar um elemento um pouco mais mexicano. Seguindo aí o episódio, entrando nas tramas dos adolescentes que estão com problemas, nós temos um casal que está passando por momentos difíceis, um casal que não estava estabelecido, que é o Sam Evans e a Mercedes Jones. Eles têm um romance aí, né? Só que esse romance está um pouco defasado. A Mercedes está namorando com outro cara, porém ela não sabe se ela gosta do Sam. Enfim, eles vão se aconselhar... Adolescentes, né? Adolescentes. E eles vão se aconselhar com a psicóloga da escola. E ela fala, eu acho que vocês deviam passar uma semana inteira sem se falar. E aí, depois dessa semana, vocês vão saber o que vocês realmente sentem um pelo outro. Pra comunicar sem se falar, eles decidem cantar uma música um pro outro. Bamboleia, bamboleia.
No episódio eles cantam músicas separadas. E eles meio que se comunicam através dessas músicas. Só que aqui a gente pensou que seria uma boa explorar esse relacionamento com um mashup, que foi uma coisa que Glee, não sei se Glee criou, mas Glee levantou o conceito de mashups. Sim. Misturando duas músicas. Não é vibes o que o RBD fazia de fazer medley, né? De colar uma música na outra, mas sim de realmente entranhar essas músicas juntas. Sim. E aí a gente pensou que seria uma ótima coisa para esse episódio botar um mashup de No Digas Nada, cantado pela Mercedes. Com Se Não Estás Aqui, cantado pelo Sam. Eu acho que mesmo se vocês tenham assistido o Glee, ou se vocês não quiserem assistir o Glee inteiro, assistam esse episódio. Sim, sim. Porque assim, não precisa entender o plot inteiro de Glee. Os pequenos problemas que existem ali, vocês entendem separado, sabe? Sim. Então eu acho que se vocês assistirem isso e pensarem nas músicas que a gente está sugerindo, acho que vocês vão chegar e vai entender a nossa loucura, que não tá tão louca assim. Estou pronta para o meu close, Mr. Nye. Continuando na Semana Latina, a gente tem em Glee, como é que fala em português mesmo? A Santíssima... Não é Santíssima Trindade? Trindade Profana. Trindade Profana, que é composta pela Santana, pela Britney e pela Queen, que seriam ali as uppers do colégio, né? As líderes de torcidas que todo mundo gosta, que os meninos do futebol americano são apaixonados e tudo mais. E elas sempre fazem performance juntas desde a primeira temporada, e isso foi seguindo assim entre todas as temporadas. E aqui, com o nome Trindade Profana, a gente não poderia deixar de não dar essa música para as três fazerem uma performance, que é Santa No Soy. Cara, essa foi a música mais batata, né? Tipo assim, a gente fez, ok, que músicas vão ter? A gente, Santa No Soy, pro Unholy Trinity. Pra quem já viu Glee, se pensar na performance de Toxic na 5ª temporada, que é um pouco mais sensual, talvez a gente pudesse trazer esse mesmo clima pra cá. Mas com a diferença que lá na 5ª temporada elas já são adultas, já estão vivendo fora, então fazia sentido aquela sensualidade, porque elas já não são adolescentes. Talvez não precisasse ser tão sensual igual foi na 5ª temporada, mas eu acho que Santa No Soy aqui caberia legal. E assim, como é uma música que vem de uma música original em inglês, se quiser fazer um mashup ali, misturar com a letra original, porque tipo, sei lá, né, a gente tá partindo do princípio aqui da loucura que todo mundo sabe no espanhol. Mas se quiser fazer alguma graça e misturar com a letra original, também eu acho que seria legal. Seguindo aí, a gente pensou em dar mais uma mexida no episódio, porque na versão original a gente tem tanto o Mr. Chu fazendo uma performance de música latina, como o personagem do Rick Martin fazendo uma performance latina, separados. Mas aí a gente pensou, vamos colocar eles pra ter uma conversa. Eles falam sobre essa questão da imigração para os Estados Unidos, que o Rick Martin aborda no episódio original. E aí depois eles podiam entrar nessa coisa meio nostálgica da infância deles e performar juntos para a turma Trás de Mim. Trás de Mim também com um pouco mais de toque latino, mas enfim, acho que a língua já fala por si mesma, né? Eu acho que Trás de Mim seria uma música perfeita pro Mr. Chu, porque a gente já tem ele precisa, né? Ele precisa deixar as coisas pra trás. Outras coisas que já aconteceram em Glee, né? Como lá na primeira temporada, quando ele faz o dueto com o Neil Patrick Harris e vários outros duetos que ele tem aí com caras durante as 6 temporadas de Glee, que são sempre pegadas mais roqueiras e tal. E eu acho que Trás de Mim, com essa vibe bem roqueirinha, combina muito com ele. Outra mudança que a gente fez aqui no episódio, que é o que vai chegar no ponto que a gente queria, que a gente fazia questão, é que em episódios anteriores a esse, a personagem da Lea Michele, a Rachel Berry, tinha sido pedida em casamento pelo então namorado dela na série, o Finn Hudson.
E nesse episódio ela comenta com a Mercedes e com o Kurt que ela tinha sido pedida em casamento e os dois ficam assim, você tá louco? O que você tá fazendo? Não tem nada a ver você casar numa hora dessa e tal. E o Kurt nessa época, irmão adotivo, não adotivo, né? O pai do Kurt, isso, irmão de criação. O pai do Kurt tinha se casado com a mãe do Finn, então eles eram irmãos na época. Ele chegou no Finn e falou assim, mas o que você tem na cabeça? Falou na cabeça dele. E aí, na nossa imaginação, pensou assim, não, então vamos fazer o seguinte, o Finn realmente vai cair na do Kurt e vai terminar com a Rachel. A Rachel vai ficar completamente perdida. Então a gente colocou ela pra cantar Save Me. Isso é diferente, né, gente? Como fazer um episódio de RBD sem incluir Salva-me? Provavelmente a Lea Michele ia dar um show, que ela não canta em espanhol, até porque nesse episódio ela não aparece em nada, mas a gente decidiu fazer ela aparecer aqui. Então, pra acalmar os ânimos da Lea Michele, a gente decidiu, então, dar Save Me inteira em inglês pra ela mesmo. Gente, Rachel Berry é a rainha das baladas, né? Se ela não cantasse Save Me ou Algum Dia, não seria um episódio de Glee. A gata pode ser podre, mas ela tinha que cantar, soltar o vozeirão dela e cantar maravilhosamente bem. Mas bom, e aí pra terminar o episódio, a gente pensou que na boa moda Glee, que sempre temos as conclusões onde tudo dá certo, todo mundo é amigo, todo mundo tá bem, maravilhosamente, todo mundo aprende a lição da semana e todo mundo faz as coisas funcionarem. A gente teria que ter uma performance em grupo de todos eles. E foi aí que eu atingi o ápice da minha loucura. E eu cataloguei todos os versos por personagens de Nuestro Amor. Então teríamos toda aquela coisa de esta mágica como tudo passou, Dulce ia ser Rachel, aí depois a gente ia ter um fim só pra dizer que o casal se juntou de novo, e aí na pontezinha a gente ia ter um Sam e um Mercedes também mostrando que, ai meu Deus, o que será que vai acontecer nos próximos episódios? Será que daremos vez a esse amor? E aí viria o Nuestro Amor, refrão, blá blá blá, toda aquela coisa, e o episódio terminaria. Ai, gente, na minha cabeça esse é o melhor episódio de Glee que eu já assisti na minha vida, ele nem existe, olha só. Como é que são as coisas? A risadinha do final lá da Ana ia ser eu e Lucas, que a gente ia gravar e a gente ia dar uma boa risada debochada de felicidade, porque o episódio está saindo. Enviar lá pro Iron Murphy e falar assim, põe aí, vai. Talvez a gente nunca tenha um episódio que a gente queira, mas quem sabe numa inteligência artificial a gente não faça a Rachel cantar Save Me, por exemplo. Seria fácil? Mais fácil, hein? Eu vou mexer meus pauzinhos, eu vou arrumar um negócio desse aí. Somos completamente surtados e a união de Glee e RBD foi a felicidade para nós dois. A gente não só criou um episódio, a gente criou 2 episódios. Porém, a gente não sabe se essa pauta vai render aí para vocês, se vocês vão gostar do que a gente propôs ou não. Então a gente queria lançar um desafio. Se você é fã de Glee, é fã de RBD e tá curtindo muito essa viagem maluca, tanto quanto a gente, curte esse vídeo, comenta bastante, compartilha, manda pros seus amigos que também são Gleeks e ajuda a gente a divulgar, porque se esse vídeo chegar em 50 comentários aí, de fãs pedindo pra gente botar uma segunda parte, a gente vai soltar uma segunda parte falando sobre o outro episódio que a gente criou. Por hoje a gente vai ficando por aqui, né? Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve e entra nessa loucura toda com a gente. Em breve, minha duplinha vai estar de volta, tá? Não sou eu a duplinha. Lucas é o nosso terceiro membro. Ele é o nosso terceiro RBD. E é com muita felicidade que a gente deixa vocês por aqui. E até a semana que vem. Tchau. No próximo episódio. O vídeo acabou, mas se vocês quiserem continuar conversando com a gente, segue a gente nas nossas redes sociais, mandem comentários, mandem perguntas, puxem conversa, porque a gente ama conversar sobre isso com vocês.